Estamos aqui na TV Imago, nossa TV universitária, mais uma vez para informar os colegas da UniOeste, demais servidores públicos da região e a população em geral a respeito dos graves ataques que o governo federal tem perpetrado contra os serviços públicos a nível federal. Queremos também informar o conjunto de atividades que a direção da UniOeste desenvolveu nesta semana em relação a tais ataques. Esses ataques, como já dissemos em outra oportunidade, são implementados especialmente por meio do PL 257 e da PEC 241. Tais projetos, se aprovados, significarão uma drástica redução no financiamento de políticas sociais, como é o caso da educação e da saúde, e um grave ataque contra os direitos dos servidores públicos federais, estaduais e municipais. Nesta semana que se passou, do dia 8 ao dia 11 de agosto, dois representantes da UniOeste estiveram em Brasília para acompanhar, em conjunto com outras entidades representando os servidores públicos federais, estaduais e municipais, a tramitação tanto do PL 257 quanto da PEC 241. Infelizmente, o governo interino e golpista de Michel Temer conseguiu aprovar em primeira votação na Câmara dos Deputados o PL 257. Agora, tudo indica que na próxima semana haverá uma segunda votação das emendas que foram apresentadas pela oposição em relação ao PL 257. Aprovado na Câmara dos Deputados, o PL será enviado ao Senado Federal para posterior apreciação e votação. Quanto à PEC 241, infelizmente o governo Temer teve uma outra vitória também. Ele conseguiu aprovar na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados a admissibilidade da PEC 241. O que significa isso? A Comissão de Constituição e Justiça entendeu que a PEC ela é constitucional, ou seja, ela poderá tramitar nas demais comissões da Câmara dos Deputados e, posteriormente, irá a voto no plenário da Câmara dos Deputados. No dia 9 de agosto, nós, ainda em Brasília, acompanhamos o lançamento da Frente Parlamentar Mista pela auditoria da dívida pública com participação popular. Esta frente parlamentar é composta por diversos deputados e ela tem sido um instrumento bastante importante para denunciar que as diversas iniciativas do governo federal em relação ao ataque dos serviços públicos se constitui, na verdade, num instrumento para garantir o privilégio do capital financeiro e especulativo em detrimento dos direitos sociais da população em geral e dos servidores públicos. Infelizmente, para garantir a rentabilidade do capital financeiro, o governo Temer tem implementado uma série de medidas para reduzir o financiamento das políticas sociais e, assim, garantir o aporte cada vez mais ampliado de recursos para o pagamento da dívida pública. Também, no dia 10 de agosto, participamos, representando a UniOeste, o Sindicato de Docentes da UniOeste, de uma reunião ampliada nacional de entidades representativas dos servidores públicos federais, estaduais e municipais. Esta reunião contou com a participação de mais de 170 representantes de sindicatos de diversas categorias do serviço público e também contou com a presença de centrais sindicais, como é o caso da CUT, da CSP com Lutas e da CTB. Nesta reunião ficou claro que é preciso, neste momento, deixar de lado as pequenas diferenças para garantir uma ampla unidade do conjunto das entidades representativas do serviço público para garantir, assim, o direito, a defesa dos direitos dos servidores públicos e, mais do que isso, para garantir a manutenção do serviço público como um direito inalienável da população brasileira. Nesta reunião, uma das decisões consensuais aprovadas lá foi a construção, no próximo dia 16 de agosto, na terça-feira, de uma grande mobilização e paralisação nacional em defesa dos serviços públicos. Por isso que nós, da UniOeste, estamos encaminhando a construção da paralisação das atividades letivas no próximo dia 16, terça-feira. Neste dia, vamos paralisar as atividades e vamos realizar um seminário para discutir as consequências do PL 257 e da PEC 241 em relação aos serviços públicos e aos servidores públicos do Paraná.
esse seminário irá acontecer no período da tarde, a partir das 14 horas, e também no período da noite, a partir das 19h30, e contará com a presença do economista Cid Cordeiro, que é assessor do Sindicato Nacional aqui no estado do Paraná. Ele estará relatando as graves consequências desses dois projetos em relação aos servidores e ao serviço público do Paraná. Então, convidamos todos para fazer parte, para paralisar suas atividades e participar deste importante seminário. Estamos também convidando as direções de diversas entidades representativas de servidores públicos aqui da região, como é o caso do Sintioeste, da PP Sindicato, do Sindsaúde, dos sindicatos professores municipais, dos sindicatos previdenciários, porque nós da Dunoeste entendemos que neste momento é preciso construir uma ampla unidade do conjunto de servidores públicos e depois com outras entidades representativas da população em geral para garantir a defesa dos serviços públicos. É preciso construir uma ampla unidade para impedir ou pelo menos minimizar as consequências do PL 257 e da PEC 241. O momento é grave, é preciso continuar resistindo, é preciso deixar as pequenas diferenças de lado para construir uma ampla unidade hoje dos servidores públicos do Estado do Paraná. Por último, quando pretende converter a injustiça em lei por meio, por exemplo, do PL 257 ou da PEC 241, a resistência coletiva torna-se um dever. Então, convidamos todos os colegas docentes, os demais servidores da Unoeste, os estudantes, as demais categorias do serviço público para construirmos aqui um grande dia 16 de agosto, uma paralisação do serviço público aqui da região para que nós possamos acumular força e continuar construindo uma série de outras atividades que já estão sendo programadas a nível nacional para tentar impedir a aprovação desses projetos que, se colocados em práticas, irão com certeza destruir os serviços públicos, irão destruir o direito da população brasileira garantido na Constituição Federal de 88. O momento é grave, o momento é de resistir. Convidamos todos à luta. Muito obrigado.